Olá pessoal, eu sou o professor André e esse é o nosso canal Matemática de Primeira. Na aula de hoje nós iremos resolver algumas questões envolvendo polinômios, tá certo? Antes de iniciar eu peço que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Nossa disciplina é a disciplina de elementos de matemática 1, tá certo? Trouxemos algumas questões, a primeira tem esse enunciado. Dado o polinômio ax ao cubo mais 2a mais bx ao quadrado mais cx mais d menos 4 igual a zero, então os valores de a e de b para que esse polinômio seja um polinômio do segundo grau são, então assim, pela definição, para que um polinômio seja de segundo grau, todos os coeficientes dos monômios maiores do que 2 tem que ser igual a zero. Então a primeira definição que a gente tem que ter é exatamente desse a que multiplica x ao cubo, ele tem que ser igual a zero, tá certo? E para que ele seja do segundo grau, o coeficiente que multiplica o termo, né, o monômio x ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero. Então, nesse caso, 2a mais b é diferente de zero. Como a é igual a zero, eu vou substituir aqui a por zero, fica 2 vezes 0 mais b é diferente de zero, então b é diferente de zero. Logo, a condição para que esse polinômio seja um polinômio do segundo grau é que a seja igual a zero e b diferente de zero, alternativa letra C. Né? Aí nós temos aí segunda questão da MAC. Tá? Então, determine m, né, para que o polinômio aqui seja de grau 2. Aí, novamente, né, e aqui nós vamos ter uma inconsistência. É interessante, essa questão já foi colocada, já foi pensada para que a gente discuta esse tipo de propriedade. Então, assim, para que seja um polinômio de grau 2, a expressão, o coeficiente que multiplica x ao cubo, ele tem que ser igual a zero. Então, nesse caso, m menos 4 é igual a zero. Logo, m tem que ser igual a 4. Né? E, por outro lado, né, m ao quadrado menos 16 tem que ser diferente de zero. Ou seja, m ao quadrado menos 16 diferente de zero, m ao quadrado diferente de 16, logo m tem que ser diferente de mais ou menos 4. O que é uma inconsistência. Por quê? Porque como é que um número vai ser igual a 4 e diferente de 4 ao mesmo tempo? Então, não existe um número real m que, de tal forma que, né, faça com que esse polinômio seja de grau 2. Então é o seguinte, terceiro problema, PUC do Paraná, interessante, né, diz o seguinte, que se 2 é raiz desse polinômio, então o valor de k é igual a. Então olha só, se eu digo que 2 é a raiz do polinômio x ao cubo mais kx ao quadrado mais 12x menos 8, é porque esse polinômio px aqui, quando eu substituir x por 2, né, essa expressão vai ter que ser igual a zero, né, porque ele diz que 2 é raiz do polinômio. Então, substituindo x por 2, eu vou ter 2 ao cubo mais k, que multiplica 2 ao quadrado, mais 12 vezes 2 menos 8. Ou seja, 2 ao cubo, 8, mais 4k, mais 24, menos 8. Né? E aí, o que é que acontece? Aqui eu vou simplificar, né? 8 menos 8 dá 0. E aí eu vou ter que 4k é igual a menos 24. Logo, k igual a menos 6. Então, a resposta aqui, para que 2 seja raiz, né, desse polinômio, k tem que ser igual a menos 6. Tá? Então, pessoal, quarto problema, questão utilizando o dispositivo de Briot-Ruffini, né? Então, pede para, utilizando o dispositivo, a gente faça, né, encontre o quociente da divisão do polinômio A pelo polinômio B. Quem é o polinômio A? A de x é 2x ao cubo menos 4x mais 1, pelo polinômio B, que é x menos 4. Primeiro, a gente tem que identificar quem é o A do dispositivo de Briot-Ruffini, que é exatamente a raiz, né, dessa expressão b de x igual a zero. Então, x menos 4 igual a zero, x igual a 4. Então, o A igual a 4. A gente faz aqui o entrelaçado de duas linhas horizontal e vertical, eu ponho aqui o 4, e aí eu vou colocar aqui, nesse outro termo, os coeficientes do polinômio A, né? Que são 2 menos 4 e 1, só que eu quero chamar a atenção aqui para esse coeficiente 0, porque como o polinômio é um polinômio de grau 3, aqui é como se eu tivesse 0x ao quadrado, tá certo? Então,
Começando o dispositivo, eu desço aqui esse 2, né? E aí eu vou fazendo o produto desse valor por 4 e somo com o termo, né, do coeficiente seguinte. Então aqui vai ficar 2 vezes 4 mais 0. 2 vezes 4 dá 8, 8 mais 0 dá 8. Então esse resultado aqui é 8. Eu encontrei 8 aqui. 8 vezes 4 menos 4, né? Então no caso, 8 vezes 4, 32, menos 4, 28. Essa expressão aqui, esse valor aqui desse coeficiente é 28. E aí eu pego 28 vezes 4 mais 1. 28 vezes 4 mais 1 dá 113. Então, esses são os coeficientes aqui da divisão, né, do polinômio. 2, 8 e 28. Logo, o Q de x é 2x ao quadrado mais 8x mais 28, né, que é o quociente. E o resto é 113. Logo, a alternativa aqui, a resposta vai ser, né, o quociente de 2x ao quadrado mais 8x mais 28, letra B. E, finalmente, nós vamos para o problema 5, que é uma divisão de polinômios em que a gente não vai poder utilizar o dispositivo de biótico fino, porque o polinômio Q de x ele é um polinômio de segundo grau. Então aqui eu tenho P de x igual a x à quarta menos 13x ao cubo mais 30x ao quadrado mais 4x menos 40, e Q de x igual a x quadrado menos 9x menos 10. Ele pede para que a gente faça a divisão de P de x por Q de x. Ora, então aqui eu vou colocar aqui o polinômio P de x, né, que é x à quarta menos 13x ao cubo mais 30x quadrado mais 4x menos 40. E aqui o polinômio Q de x, x ao quadrado menos 9x menos 10. Bem, aí eu vou pegar o monômio de maior grau desse polinômio e dividir pelo de maior grau desse, no caso x ao quadrado. E aqui x à quarta. Então, x à quarta dividido por x ao quadrado dá x ao quadrado. E aí eu vou pegar x ao quadrado e multiplicar por todos os termos, né, pelo polinômio que é de x. Né? Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. X ao quadrado vezes menos 9x dá menos 9x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 10 dá menos 10x ao quadrado. E aí eu vou fazer a subtração. Né? X à quarta menos x à quarta, 0. Menos 13x menos menos 9 dá mais 9. Aí a gente conserva o sinal do maior e subtrai. Então dá menos 4x ao cubo mais 40x. Porque fica 30 menos menos 10 dá mais 40x. E aí eu baixo aqui os dois outros termos, 4x e menos 40. Bem, agora eu vou pegar aqui menos 4x ao cubo e dividir por x ao quadrado. Menos 4x ao cubo dividido por x ao quadrado dá menos 4x. Então, eu vou pegar menos 4x e multiplicar por todo o polinômio que é x. Então, vai ficar menos, né? Menos 4x vezes x ao quadrado dá menos 4x ao cubo. Menos com menos dá mais 36x ao quadrado. Menos 4x vezes menos 10 dá mais 40x. E aí eu vou fazer a subtração. Menos 4x ao cubo menos menos dá mais, né? Mais 4x ao cubo aqui dá 0. 40x ao quadrado menos 36x ao quadrado dá 4x ao quadrado. 4x menos 40 dá menos 36x ao quadrado. E aí eu baixo menos 40. Certo? Então eu vou pegar agora aqui 4x ao quadrado dividido por x. Vai dar 4. E aí 4 multiplicado por isso tudo aqui vai dar essa expressão, né? 4x ao quadrado menos 4 vezes 9, 36x, menos 40. E aí, quando eu fizer as subtrações, dá 0. Então, a divisão desse polinômio px pelo polinômio qx tem como quociente x ao quadrado menos 4x mais 4 e como resto, 0. Certo? Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!